Meu nome é Alan Vilela Barroso, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, desenvolvendo a pesquisa Panorama do Teatro Leopoldino, um recorte historiográfico sobre as artes cênicas durante a transição dos séculos XIX e XX. A pesquisa em desenvolvimento compreende, analisa e documenta as produções teatrais e circenses realizadas em Leopoldina durante os últimos 20 anos do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, tecendo uma historiografia das artes cênicas, com base nas publicações periódicas impressas e circuladas no município. Esse período temporal demarcado pela pesquisa, ele justifica-se pela criação da imprensa através do jornal O Leopoldinense, inaugurado em 1879, bem como com a construção do primeiro teatro público, o Teatro Alencar, inaugurado em 1883, destinado à recepção de artistas, companhias dramáticas, locais, regionais, nacionais e estrangeiras. Com foco de interesse, essa pesquisa resgata e traça a história do Teatro Alencar, desde a sua concepção e edificação entre 1880 a 1883, até a sua primeira grande reforma, ocorrida na década de 20 do século XX, entre 1926 e 1927, quando o teatro foi completamente reformado e reinaugurado em estilo neoclássico, como Cine Teatro Alencar. Esse prédio ele funcionou até a década de 80 do século XX e permaneceu fechado ao longo da década de 90. O prédio, ainda conservado no seu local de edificação, funciona como sede de uma igreja. Através da realização dessa pesquisa, busca-se compreender a importância desta casa de espetáculo para o fomento das artes cênicas no município e suas contribuições na formação artística, cultural, social de Leopoldina e de seus habitantes. Partindo da formação destas duas instituições em Leopoldina, a imprensa e o teatro, pressupôs-se a existência de registros espetaculares, isto é, notícias, notas, anúncios de espetáculos cênicos, descritos pelos redatores e articulistas do jornal O Leopoldinense, além dos inúmeros jornais que surgiram após a criação do pioneiro. Esta hipótese ela foi confirmada por meio do acesso aos acervos públicos virtuais, como a Hemeroteca Digital Brasileira, mantida pela Fundação Biblioteca Nacional. A plataforma disponibiliza uma vasta coleção de documentos e periódicos digitalizados sob domínio público. Em seu acervo, observou-se a existência das fontes primárias que deram início à pesquisa, mais precisamente 203 edições do jornal O Leopoldinense, publicados entre 1881 a 1896, 15 edições do periódico Gazeta de Leste, circulados entre 1890 e 1891, bem como 11 edições do jornal Irradiação, publicados entre 1888 e 1890, compreendendo, portanto, os últimos anos do século XIX. Já a pesquisa in loco foi realizada na Biblioteca Pública Municipal Luiz Eugênio Botelho, em Leopoldina. Em seu acervo, observou-se a existência dos periódicos publicados entre as duas primeiras décadas do século XX, mais precisamente uma coleção de 1.584 edições do jornal Gazeta de Leopoldina, impressos entre 1898 a 1921, 45 edições do periódico O Novo Movimento, circulados em 1910 e 1911, além de 22 edições do jornal O Arame, impressos em 1898 e 1899, complementando assim o panorama referente ao século XIX e abrangendo todo um panorama do século XX. No âmbito desta pesquisa, até o presente momento, foram analisadas cerca de 2.000 publicações periódicas impressas e circuladas no município de Leopoldina. Diante a amplitude das informações, foi adotada uma metodologia de pesquisa documental, no intuito de reunir o maior quantitativo de referências e menções sobre as artes cênicas em Leopoldina e seus distritos, extraídas de matérias jornalísticas, reportagens, folhetins, críticas e crônicas teatrais, além dos inúmeros anúncios de espetáculos publicados nos periódicos locais. Este processo ele foi viabilizado, em primeiro momento,
por meio da coleta de dados diretamente no acervo virtual da hemeroteca digital. E posteriormente, durante a pesquisa em loco, foi feita a digitalização e a transcrição das fontes primárias consultadas na Biblioteca Municipal de Leopoldina. A organização desses dados compôs um amplo repertório de informações que, organizados de maneira cronológica, elas demarcam a existência de um vasto panorama das artes cênicas na trajetória histórica do município de Leopoldina. Das fontes consultadas, observou-se que entre 1880 a 1921, ao menos 60 artistas e companhias dramáticas locais, regionais, nacionais ou estrangeiras apresentaram-se em Leopoldina, na maioria das vezes no Teatro Alencar. Ao menos 25 companhias circenses, nacionais ou estrangeiras, também estiveram no município, geralmente com pavilhão armado nos largos da cidade ou, caso chovesse, no Teatro Alencar. Analisando os repertórios dramáticos dessas companhias, foram extraídos os títulos de aproximadamente 227 peças teatrais, sem considerar os espetáculos apresentados, mas que não tiveram os nomes mencionados. Em suma, dramas e comédias portuguesas, francesas, brasileiras, além de operetas, cançonetas, pantomimas, teatros de revista, espetáculos de variedade, mágica, prestidigitação, cujas montagens, os desempenhos dos artistas e as recepções das plateias foram vastamente exploradas e descritas pela imprensa local. Muito temos para fazer na pesquisa, mas podemos ao menos concluir que a presença do teatro em Leopoldina foi mais intensa e extensa que costumamos saber através da historiografia da cidade ou do teatro brasileiro, que por sua vez desconhece em grande medida a atividade teatral vivenciada pelas cidades do interior, especialmente o mineiro. Em Leopoldina, durante o período que é demarcado pela formação das instituições no município, como a imprensa, o teatro e também a Estrada de Ferro Leopoldina, interligando Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, atraindo os empresários teatrais e as companhias dramáticas para circularem por toda a região da Zona da Mata Mineira.